A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente o nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa, pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájela Fernandes. Nós estamos aqui nesse vídeo, trazendo pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, que tem como material base a revista da editora Betel. E nesse primeiro trimestre nós estamos falando sobre o avivamento, o movimento pentecostal que traz o avivamento para nossas vidas, para a caminhada cristã. Então a gente está aqui estudando nesse trimestre essa lição e ela foi elaborada, essa revista foi elaborada pelo bispo Oídes José do Carmo, Ele é presidente da Assembleia de Deus em Campinas, Goiânia, Goiás. E foi ele que elaborou esse material e nós estamos estudando desde o início de 2025 e já estamos chegando no finalzinho desse primeiro trimestre. Então nesse vídeo aqui a gente traz algumas informações para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos, junto com a ajuda do Espírito Santo, possam dar uma aula mais robusta, mais completa para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Se você está chegando a primeira vez, seja muito bem-vindo. Participe conosco dessa pré-aula da lição de número 11 desse trimestre da editora Betel, que nós estamos falando sobre o movimento pentecostal. Se você quiser adquirir sua revista, adquira no site oficial da editora Betel. Procure ver lá como que consegue a sua revista, para que você faça as anotações e participe da aula conosco, amém? Já aproveito aqui para agradecer também a empresa Cop Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, que tão gentilmente nos empresta, nos cede esse espaço aqui para que a gente possa fazer esses vídeos. Então, se você quiser conhecer mais dessa empresa, procure nas redes sociais Cop Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, amém? Glória a Deus. Então vamos hoje, vamos fazer essa pré-aula, vamos ver algumas informações importantes aqui da lição de número 11, que vai falar o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico, a promessa que transforma vidas. Então nessa lição, nós vamos falar sobre a importância do cristão na sua vida cristã, ele procurar, ele desejar, ele ansiar por ser batizado no Espírito Santo, ou seja, para que ele seja revestido de poder, para que ele possa fazer a missão que o Senhor Jesus deixou, que é pregar o Evangelho a toda criatura, fazer missões, fazer discípulos, levar as boas novas de salvação e resgatar as almas do reino das trevas, levar poder de Deus, levar milagre, levar cura, levar transformação. Para que a gente possa fazer isso com intrepidez, com força, com fervor, a gente precisa desse revestimento do Espírito Santo. Então a lição hoje, ela vai dar uma ênfase, vai nos fazer refletir muito grande, muito forte, para que a gente possa entender sobre a necessidade de buscarmos o revestimento com o Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo, e depois de alcançá-lo, continuar dia a dia buscando ser renovado, ser cada dia mais enchido, cada dia ser cheio dessa fonte do Espírito Santo que nunca se acaba, é inesgotável. Então a nossa responsabilidade é a cada dia estar buscando ser batizado ou viver cheio do Espírito Santo, cada dia mais sendo cheio, cada dia mais sendo renovado pelo Espírito Santo. Então essa é a linha geral da lição que nós vamos falar hoje. E aí ele traz como texto áureo o Atos capítulo 19, verso 6, que vai falar: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então você vai ver que é bíblico a esse batismo no Espírito Santo, ele é atual, ele é contemporâneo, ele é para nós nos dias de hoje também. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, mesmo ele não estando no Atos capítulo 2, quando foram todos cheios de poder ali no cenáculo,
ele mostra para nós que ele também buscou, ele também foi batizado, e um dos aspectos que tinha na sua pregação, na sua missão de pregar aos gentios, era também levar esse conhecimento e impor as mãos, orar pelas pessoas, para que elas também fossem batizadas no Espírito Santo. Então você vê que é uma doutrina essencial para a vida cristã e é bíblica nós buscarmos o batismo no Espírito Santo. Então, como verdade aplicada, ele vai falar sobre isso. Como os discípulos de Cristo, que têm uma missão, que foi Jesus que mandou a cumprir, a gente deve buscar a experiência do batismo com o Espírito Santo e o contínuo enchimento do Espírito. Ou seja, você é batizado no Espírito Santo, não pode cruzar os braços. Você precisa ser batizado, continuar vivendo em santidade, continuar buscando, continuar tendo fome e sede do reino de Deus, das coisas de Deus, para você ser mais cheio, mais revestido e a cada dia você ter mais experiência com o Espírito Santo, para que você tenha mais ousadia, mais intrepidez, mais força, mais sabedoria para cumprir a ordem que o Senhor Jesus mandou. Sem esse revestimento, sem essa autoridade, sem essa intrepidez que o Espírito Santo nos dá, nós não conseguiremos cumprir a missão que Cristo manda, meu. Nós não conseguiremos enfrentar o reino das trevas, não conseguiremos levar as boas novas de salvação a pessoas que estão enraizadas na ação do inimigo. Você não terá esse revestimento, essa ousadia para fazer isso, e a sua missão vai ficar emborcada, vai ficar sem ter cumprimento, se você não tiver essa autoridade, essa ousadia no Espírito Santo para fazer essa missão. Então, nós precisamos entender isso. Para que a gente cumpra a missão que Cristo deu, é fundamental sermos cheios do Espírito Santo. Amém? Então, destaque isso para o seu aluno. Texto de referência ele vai dar Atos capítulo 2, o verso 3 e 4, e depois o 44, 45 e o 46, né? Então, onde foram vistos, né? Atos capítulo 2, verso 3 e 4, e Atos capítulo 10, verso 44 e 45 e 46, aonde nós vamos ver as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, falando em língua, e nessa parte aqui do Atos 10, aonde o Espírito Santo vai derramar também sobre os gentios. Então você vê que a promessa de Deus feita lá em Joel é para toda a carne. Então todo aquele que confessa o Senhor Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador, ele vive em santidade, obedecendo os seus mandamentos, ele está apto a receber o batismo no Espírito Santo. Então destaque isso para o seu aluno. E aí a gente entrando na lição propriamente dita, o revestimento de poder em Lucas e Atos. A gente vai ver nesses dois livros mostrando como as pessoas eram revestidas de poder, a presença do Espírito Santo para que a gente possa fazer a obra. Aí você vai ver relatando no próprio batismo de Jesus, quando o Espírito Santo, né, veio, se apoderou do Senhor Jesus para que ele dali iniciasse o seu ministério. Então vamos ver a importância de ser cheio do Espírito Santo para conseguir desempenhar a função. Então ele vai mostrar isso lá em Lucas, depois ele vai mostrar lá em Atos dos Apóstolos, onde o povo, aqueles discípulos, aquelas 120 pessoas foram revestidas de poder no cenáculo com um propósito. Destaque bem isso para o seu aluno. O batismo no Espírito Santo não é para enfeite, não é para vanglória individual, ele tem um propósito, ele tem um motivo, ele tem um objetivo claro, que é revestir a pessoa de poder para ela pregar o Evangelho e fazer mais discípulos. Destaque isso para o seu aluno. Tem propósito, revestimento de poder, tanto em Lucas quanto em Atos, a Bíblia relata e mostra que tem propósito, tem objetivo, né? Então é isso que ele vai falar no tópico 1.1. A missão e a capacitação. Ou seja, a missão Jesus deu: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, a todo o confim da terra. E para fazer isso, essa é a missão. Para fazer isso você precisa de quê? Da capacitação, da presença do Espírito Santo.
você vai ver o próprio Jesus, ele precisou ser cheio do Espírito Santo, ser capacitado pela presença do Espírito Santo para poder fazer o seu ministério terreno. Então destaque isso para o seu aluno, não podemos fazer a obra do Senhor com a nossa força, com o nosso braço, com o nosso entendimento. É por isso que temos visto essas doutrinas neopentecostais, essas coisas novas, esses modismos teológicos, porque as pessoas estão vivendo um evangelho de sabedoria humana, porque não querem buscar o Espírito Santo, não querem pagar o preço para ser cheio do Espírito Santo e querem viver conforme a sua força. Não dá para fazer o evangelho genuíno, cumprir a missão de Cristo, se não formos revestidos pelo Espírito Santo. Então é fundamental nós entendermos isso e buscarmos isso na nossa vida, para que a gente possa ser um crente que tem função dentro do reino, um crente que é ativo dentro do reino de Deus. Então destaque isso para o seu aluno. No tópico 1.2, ele vai falar sobre a promessa do revestimento de poder. E Jesus, após subir aos céus, morreu, ressuscitou, passou um tempo com eles ali, foi assunto ao céu, se sentou à direita do Pai. Antes dele ir, ele falou: olha, se reúnam, fiquem aqui em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder para poder cumprir a promessa, para poder cumprir o que eu ensinei, o que eu mandei vocês fazer. Então eu prometo a vocês, ele fez a promessa de que eles seriam revestidos do Espírito Santo, o Consolador viria sobre eles, para que eles pudessem fazer a obra que Jesus ordenou. Então a promessa do revestimento de poder. Então você vê que Jesus não orientou a eles a fazer logo ali de qualquer maneira. Primeiro eles precisaram ser revestidos de poder. Veja que nós estamos falando de pessoas que andaram com Jesus, foram discípulos de Cristo, andaram com ele, viram os milagres, viveram com ele 3 anos juntos, e mesmo assim o Espírito Santo, usando o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus falou: não é suficiente, aguardem aí e vocês serão revestidos de poder. Aí sim vocês terão capacitação para fazer a obra que eu ensinei. Então destaque isso para o seu aluno. Não adianta tempo de igreja, não adianta carteirinha de membro, não adianta ser filho do pastor, ser filho do missionário, não adianta você ter sabedoria humana, ser teólogo, ser bacharel, ser isso, ser aquilo. Se você não tiver cheio do Espírito Santo, se você não viver guiado pelo Espírito Santo, você não conseguirá cumprir a promessa, cumprir a missão que Cristo nos deu. Então destaque isso para o seu aluno. A igreja, para fazer e dar o testemunho corajoso de Cristo, ela precisa ter a força do Espírito Santo. Você repara bem mesmo, se você fizer uma rápida leitura ali dos evangelhos, você vai ver os discípulos sempre com medo, sempre em dificuldade, sempre no sufoco, diante das situações, eles sempre tinham problema. Eles ficaram com medo na tempestade, eles ficaram com medo quando Jesus foi preso, eles ficaram com medo, eles negaram a Cristo, Pedro, eles não sabiam como agir, ficaram com dificuldade na hora do partir, da multiplicação do pão, eles não tinham fé, porque não tinham sido revestidos de poder. Para você conseguir fazer isso, é depois do revestimento do Espírito Santo. Depois do batismo, lá em Atos capítulo 2, você vai ver os discípulos fazendo coisas extraordinárias, ousadia, intrepidez, enfrentando o sinédrio, enfrentando as autoridades, tudo na palavra, pregando o evangelho, pessoas se convertendo. Por quê? Porque nesse momento eles estavam revestidos de poder. Então a mudança é clara. A capacitação faz toda a diferença. É claro que você precisa estudar a Bíblia, é claro que você precisa ter o seu conhecimento, é claro que você precisa se cuidar espiritualmente, mas o revestimento do Espírito Santo é fundamental para a gente conseguir fazer a obra do Senhor de forma correta, com intrepidez, para fazer a diferença, para poder fazer a mudança de cenário, a transformação de vida. É a lição, é o título que diz, transformando vida. Essa promessa do revestimento do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, transforma a vida da pessoa, um antes
claramente um antes e depois. Então você precisa ter esse revestimento, buscar esse revestimento e depois ficar sempre se enchendo, se renovando, para não extinguir o Espírito Santo da sua vida. Então destaque isso para o seu aluno. No tópico 1.3, ele vai falar sobre uma experiência distinta da regeneração, um tópico interessante. A pessoa, quando ela aceita e confessa Cristo como único e suficiente Salvador, ela já tem o Espírito Santo atuando na vida dela. Para quê? Para regenerar o seu comportamento, para fazer com que ela largue as más práticas, as más obras e seja regenerado pelo sangue de Cristo, que é a justificação, depois seja regenerado pela presença do Espírito Santo. Isso é uma coisa, isso vem com o agir do Espírito Santo quando a pessoa se converte, quando ela entrega a sua vida a Cristo. Você vê, o apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo, se converteu ali, ele foi regenerado, ele perseguia, não perseguia mais, ele matava, não matava mais, ele ia assim, ele foi vivendo, houve uma mudança de comportamento. Mas depois disso, na sua caminhada, ele foi batizado no Espírito Santo, ou seja, ele recebeu o revestimento. Então veja que é diferente. Todo crente que confessa a Cristo como único e suficiente Salvador, ele tem o Espírito Santo fazendo a obra de regeneração na vida dele, para que ele não faça mais as coisas erradas, para que ele tenha um discernimento, para que ele tenha uma sensibilidade, incômodo, quando ele for fazer alguma coisa errada, ele vai sentir um peso, porque a presença do Espírito Santo o regenerando. Porém, nós precisamos ter a segunda fase, o segundo momento de agir do Espírito Santo na nossa vida, que é o quê? O revestimento, da onde vai vir quem? A coragem, a intrepidez, a sabedoria, o poder de Deus, o dom do Espírito Santo. Para quê? Para que você consiga fazer a obra do Senhor. Então, destaque isso para o seu aluno. Nós precisamos entender essa diferença. Por isso, você pode ter tranquilidade e dizer, mesmo que a pessoa não seja batizada no Espírito Santo, porque existem nossos irmãos cristãos que não buscam, que não creem no batismo no Espírito Santo, e eles também serão salvos, eles também herdarão o céu junto conosco, sem problema nenhum, porque eles são cristãos, eles confessaram a Cristo como único e suficiente Salvador, e o Espírito Santo atua neles, regenerando, levando uma vida de santidade, uma vida de amor à palavra do Senhor, uma vida que vive honrando ao Senhor, e eles alcançarão o céu, serão arrebatados da glória a Deus da mesma forma que nós. Só que, para que você tenha autoridade e você consiga fazer outras obras, obras de mais peso, obras de maior voluntariedade, obras de maior fervor espiritual, você precisa ter esse revestimento, precisa ter esse batismo com o Espírito Santo, para que você seja invernizado e consiga entrar em situações que muitas das vezes aquela pessoa que não tem, não vai conseguir fazer. Então destaque isso para o seu aluno. Não há uma diferença para a questão de salvação, mas há uma diferença para a capacitação de missões. Você pode ver, existem, até na força policial, você vai ver que existem níveis, né? Então existe uma situação que a guarda municipal resolve, existem situações que a polícia militar resolve, mas existem situações que precisam de equipes especiais, a SWAT, as equipes de elite, as tropas de elite, precisa de situações às vezes que vai para o exército, que vai para uma situação mais complexa. Por quê? Porque aquele policial lá do início da linha, ele não tem capacitação, ele não tem treinamento para enfrentar aquele problema que eles estão passando. Da mesma forma é a vida cristã. Todos temos o Espírito Santo, que confessamos a Cristo, todos somos regenerados, todos temos o agir, a direção do Espírito Santo para não fazer mais pecado, para viver uma vida de santidade, mas você vai ter uma capacitação maior para fazer outras obras, para fazer coisas mais complexas no mundo espiritual, quando você é batizado no Espírito Santo, quando você é revestido desse poder,
você é cheio do Espírito Santo. Então você vai ver diferenças, né? Você vai ver, né, situações que tem quando nós estamos batizados no Espírito Santo e quando não temos, né? Então destaque isso para o seu aluno. E a gente fecha aqui, né, eu ensinei que a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus foi profeticamente registrada no Antigo Testamento. Então você vai ver que desde o Antigo Testamento já estava falando que Jesus seria cheio do Espírito Santo. Para quê? Para que ele pudesse fazer os sinais e as maravilhas que ele fez, para que ele pudesse fazer o ministério com excelência como ele fez. Então veio tudo do Espírito Santo que o encheu, que o revestiu ali naquele momento. Então destaque isso para o seu aluno. Nós vamos para o capítulo 2, o batismo no Espírito Santo, né? Então nós vamos ver que o significado e o propósito. Como eu disse, ele tem propósito, ele tem um objetivo. A expressão, né, batismo no Espírito Santo, ela aponta para uma experiência na qual o crente é dominado, né, e maravilhado pelo Espírito Santo. Uma experiência que aumenta e intensifica a obra do já atuante Espírito. Olha o que eu falei no início. A pessoa tem o Espírito Santo, ele está na regeneração, só que quando a pessoa é batizada, ou seja, o batismo é ao mesmo sentido do batismo de João. Batismo quer dizer o quê? Mergulhar, imergir, afundar em águas. Então, quando você é batizado no Espírito Santo, você mergulha na presença do Espírito Santo. Você vai mais profundo na presença do Espírito Santo. Não é mais só aquela banho de água superficial. Não é mais só na superfície que você está. Quando você é batizado, você vai mais profundo, e com essa experiência mais profunda, você intensifica o agir do Espírito e você vai ver diferença no teu agir, no teu caminhar, na sua capacitação para fazer a obra do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno, e assim nós teremos condições de evangelizar até os confins da terra. Porque você vê, existem pessoas que eles são missionários em lugares extremamente hostis, extremamente difíceis, quer por situações naturais, quer por situações sociais, e você percebe que não é qualquer pessoa que tem o despreendimento, a coragem, a voluntariedade de ir lá fazer o que eles fazem. Por quê? Para fazer isso precisa de uma intensificação, de uma capacitação maior do Espírito Santo, um chamado maior, um dom maior do Espírito Santo. Então, para isso, há o revestimento. Então, é isso que tem, quando diz que tem propósito. O Espírito Santo, ele escolhe, ele batiza cada um que busca, que quer, mas não é à toa, não é aleatório. Ele tem um objetivo para que essa pessoa desempenhe no reino, para edificar o reino e trazer as almas para o reino de Cristo, fazer a obra do Senhor e desfazer as obras das trevas. Então, nós precisamos entender o propósito do batismo do Espírito Santo. Entendendo o propósito, você vai entender a necessidade que você tem de buscar cada dia mais esse batismo. E aí ele vai trazer a evidência inicial, né? A evidência inicial que nós vemos na Bíblia, desde Atos do capítulo 2, nós vamos ver que todas as vezes que as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, a Bíblia remetia que eles começavam a falar em língua. Então, nós entendemos que a evidência inicial de que a pessoa foi batizada pelo Espírito Santo e está agora pronta para fazer a obra, foi revestida, tem uma intensificação do agir do Espírito Santo na vida dela, é o falar em línguas. Então você guarde isso, destaque isso para o seu aluno. É uma evidência bíblica. Nós vamos ver lá em Atos 2 que eles falaram em novas línguas. Nós vamos ver quando Pedro prega, eles falando em novas línguas. Quando Paulo impõe as mãos sobre ele, eles falando novas línguas. Assim, então nós entendemos que a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela tem essa característica de falar em língua. É a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. No tópico 2.3 vai falar sobre receber esse batismo. Então a gente entendeu o propósito, entendeu o porquê nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo. E aí você vai entender agora
como você recebe esse batismo. Então, para você receber o batismo no Espírito Santo, você precisa querer, meu irmão. O Espírito Santo não faz nada à revelia da pessoa. O Espírito Santo não invade ninguém, não toma ninguém, se a pessoa não buscar, não querer, não se entregar. Você nunca viu João Batista ir lá pegar alguém à força e mergulhar para ser batizado. É a mesma coisa do Espírito Santo. As pessoas iam até João para ser batizado, porque entendiam o que João tinha falado e eram convencidas pelo Espírito Santo a fazê-lo. A mesma forma é o batismo. Se você quer ser revestido, se você quer ter essa autoridade, se você quer fazer sinais e maravilhas para propor o reino de Deus, para o propósito do reino de Deus, você busca, clama, pede e viva uma vida onde o Espírito Santo tenha prazer de habitar. Não adianta você pedir, não adianta você querer e viver de qualquer maneira. Primeiro, nós temos que ser um lugar onde o Espírito Santo queira estar, tenha prazer de estar. Então, para isso, nós precisamos viver uma vida de santidade, meu irmão, porque nós já temos o Espírito Santo nos regenerando. Quando você está assim, você está limpo na presença do Senhor, você pode buscar e pedir que quando menos você esperar, o Espírito Santo se entronizará na tua vida, você será batizado e apresentará, esses sinais iniciais, que é o falar em línguas estranhas. Então, destaque isso para o seu aluno. Tem que querer, tem que buscar, tem que se mostrar fervoroso para o Espírito Santo poder te tomar. Se você for displicente, indiferente, não quiser saber, nada vai acontecer, você vai ser cristão, o Espírito Santo vai te regenerar e ponto. Você vai viver uma vida de superficialidade, não vai mergulhar no profundo do Espírito para alcançar outros níveis, outras coisas, um avivamento espiritual maior para fazer a obra do Senhor com mais qualidade e a obra em locais, em situações mais complexas na nível espiritual. Então, destaque isso para o seu aluno. O batismo no Espírito Santo é um presente de Deus para os seus filhos, é um presente de Deus para aqueles que seguem a Cristo, aceitam aqui e que querem ser cheios do Espírito Santo. Então destaque isso para o seu aluno, desenvolva isso, repita isso, peça a eles para buscar, ore com eles, busque o Espírito Santo com eles, para que eles sejam também batizados no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por isso. E no tópico 3, no capítulo 3, para a gente finalizar a lição, os aspectos bíblicos fundamentais do batismo com o Espírito Santo. Ser batizado e ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade que nós precisamos. Então a gente vê, primeiro eu busco o batismo, sou batizado. Depois disso eu não posso cruzar o braço. Senão vai acontecer o que Paulo diz lá em Tessalonicenses, onde ele vai dizer, não extingais o Espírito Santo. Se eu cruzar o braço, eu extingo. É igual uma chama. Se uma chama, você tem ali o braseiro. Se você não for colocando brasa, se você não for colocando carvão ali, combustível ali, o que acontece? A chama apaga. A cinza toma conta. E é aqui que a gente tem que entender. É fundamental nós cristãos, nos dias de hoje, entender que se você já foi batizado, excelente. Mas é responsabilidade sua manter a chama do Espírito Santo acesa sobre a sua vida. E como é que você faz? Tira a cinza do altar para o fogo poder pegar, meu irmão. Tira as más companhias, tira as más conversas, tira os mais maus hábitos, tira as coisas que entristecem o Espírito Santo da sua vida, para que você possa ser sempre renovado. Então, às vezes, meu irmão, nós precisamos buscar renovar os dons de língua, renovar outros dons. Nós precisamos sempre buscar e ter fome e sede do Espírito Santo. Muitas pessoas são batizadas, cruzam os braços, desanima, extingue o Espírito Santo, a chama apaga, a cinza cobre o altar e quando vê, a pessoa está no mundo, batizada no Espírito Santo, está desviada. Quantos crentes você via na igreja batizados, falando em língua, com dons, que pararam de buscar, pararam de se encher, e o que aconteceu? Esfriou, desanimou e foi parar no mundo, desviou.
Por quê? Porque é uma necessidade ser cheio. E para ser cheio, todo dia tu tem que encher. Todo dia a gente tem que buscar. A busca de ontem valeu para ontem. A busca de hoje é para hoje. A busca de amanhã é para amanhã. É um ciclo contínuo até Jesus vir buscar a sua igreja e nós irmos morar no céu. Enquanto é isso, tem que ser assim. Destaque para o seu aluno. É uma ação diária e contínua e necessária sobre a nossa vida. Então, para ser cheio, vivemos em oração. Olha que ele fala, ó, perseverar na doutrina, perseverar em oração, perseverar na unidade com os irmãos. Tudo isso nós temos que viver para ser cheio do Espírito Santo. Aí no tópico 3.2, ele vai falar línguas como evidência e dom. Esse tópico é muito importante. Existe mesmo a evidência inicial de falar em línguas. Isso é uma coisa. Batizou no Espírito Santo, vai falar em língua, evidência inicial do Espírito Santo. Só que existe o dom de variedades de línguas. Aí já é uma coisa específica que cada um recebe conforme a vontade do Espírito Santo. Existem pessoas que falam em língua, mas é uma língua estranha. E existem pessoas que cada situação ela fala uma língua estranha diferente. É a variedade de dons de língua, é a variedade de línguas. Isso já é um dom, né? Então você vai ver o apóstolo Paulo falando, né? Perguntando lá em Coríntios 12, 14, lá no 1 Coríntios 12, 30, ele vai perguntar, falam todos diversas línguas? Olha, ele está perguntando, ele não perguntou, falam todos em línguas? Ou seja, todos foram batizados no Espírito Santo? Ele estava perguntando, falam todos em várias línguas? Ou seja, ele está perguntando se eles tinham o dom da variedade de línguas. Então existe a língua inicial do batismo no Espírito Santo e a língua variedade de línguas, que é o dom do Espírito Santo, assim como tem o dom de profecia, o dom de interpretação e vários dons que o Espírito Santo vai dando. Isso aí já é da vontade do Espírito e dá para cada um conforme a sua vontade. Mas você pode pedir, você pode buscar e pedir a Deus para te dar mais dons, para te renovar os dons, para poder te dar variedade de língua, discernimento. Isso aí é uma relação individual. Você pode buscar que o Espírito Santo concede. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. E o tópico 3.3 é para hoje e para todos os nascidos de novo. Aqui também é um tópico importante. E o batismo no Espírito Santo é para todos aqueles, toda a carne, criança, adolescente, jovem, mulher, homem, idoso, idosa, todos que confessam a Cristo como único e suficiente Salvador, estão aptos, se viverem numa santidade, se buscarem o dom e o batismo do Espírito Santo, eles estão aptos para receber, porque a promessa lá em Joel é: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então o batismo é para todos. E é para os dias de hoje, para a nossa geração, porque nós estamos vivendo os momentos finais da humanidade na Terra. O arrebatamento está vindo. Então nós precisamos ser revestidos de poder para vencermos a esfriamento espiritual, a apostasia, a indiferença, para poder fazer a obra do Senhor, buscar as almas que estão presas no reino das trevas, para continuar a caminhar do reino de Deus, para ele vir buscar a sua igreja quanto antes. Nós precisamos fazer, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos buscar em Deus o dom do Espírito Santo para pregar, alcançar os confins da terra, para que o Evangelho seja pregado a toda criatura e assim se cumpra a promessa do arrebatamento, da volta de Cristo. Cabe a nós fazer a nossa parte. Então é para os dias de hoje, sim, e nós precisamos a cada dia buscar a manutenção. Então agora, destaque para o seu aluno que ele precisa buscar o batismo, o mergulho, mas ele precisa buscar a capacitação de manutenção desse batismo, dessa presença. Não extingais o Espírito Santo. Então a gente precisa a cada dia, meu irmão, buscar mais, querer mais, ter mais vontade de fazer as coisas de Deus. E nós vivemos num ambiente, numa época que é muito difícil, porque as coisas terrenas, as coisas do mundo, o dia a dia nos toma muito tempo, nos tira
a concentração no reino de Deus. É toda hora você tem uma coisa para fazer, você tem muita coisa ao mesmo tempo, muito acesso a muita informação, que se a gente se distrair, você vai parando, você para de orar, para de ler, não tem mais devocional, devagarinho tu vai largando, vai esfriando, e quando vê, extinguiu o Espírito Santo, e aí você vira presa fácil para as doutrinas falsas, para as doutrinas de demônio, para os falsos mestres. Daqui a pouco está vivendo em pecado, e aí acaba, além de perder os dons, além de não ter mais a capacitação para fazer a obra, ainda acaba perdendo a salvação, porque começa a praticar coisas que não agradam ao Senhor, e aquele que vive no pecado, ele é do diabo mesmo. Então destaque isso para o seu aluno. Por isso é que nós vemos muito caso de cristão, muito caso de pessoas dentro da igreja que eram batizadas, faziam tantas coisas, e hoje está na mão do Satanás fazendo as coisas erradas, com a mente cauterizada, achando que está com Deus, que está com o Espírito Santo, e está na mão do inimigo, vivendo no pecado, vivendo no maligno, e está com a sua salvação completamente ameaçada para não alcançar, porque está vivendo fora da palavra do Senhor. Mas por quê? Porque não continuou na busca, não continuou buscando o revestimento diário do Espírito Santo. Então, destaque isso para o seu aluno. Meu irmão, veja o que aconteceu com Sansão. Enquanto Sansão estava cumprindo os votos de Nazireu, o Espírito Santo estava com ele, ele fazia sinais e maravilhas. Devagarinho ele foi quebrando os votos. Quebrou um, quebrou o outro, quebrou o outro. Quando ele viu que ele foi buscar em Deus, ele já não tinha, o Espírito Santo tinha ido embora, ele não tinha percebido. Porque as coisas diárias, o conteúdo, as coisas do dia a dia, as concupiscências dos olhos, da carne, foi tomando a vida dele e ele não se apercebeu que estava sem o Espírito Santo. Então por isso a gente tem que ter esse cuidado. Separe momentos de busca, separe momentos para ver a palavra do Senhor, para meditar, para orar, faça propósito de jejum, vá aos cultos, não desanime, não se desligue, porque nós estamos vivendo o final dos tempos e nós precisamos a cada dia ser mais avivados no Espírito Santo, justamente para suportar esse ambiente hostil que o mundo nos traz. Muitas pessoas estão confundindo ser avivado com movimento. Ser avivado é ser cheio do Espírito Santo para viver uma vida de santidade, viver uma vida que busca ao Senhor com fome e sede do seu reino e se afasta do pecado. Isso é ser avivado. Quando você passa situações difíceis, você resiste e não desiste, porque você é avivado e cheio do Espírito Santo. Mas se você não fizer isso, você vê muitas pessoas que se movimentam, que apresentam, que fazem muitos dons, que fazem muitas coisas, mas quando a coisa aperta, quando a tentação chega, ele não suporta. Por quê? Porque não buscou o revestimento diário do Espírito Santo. Então temos que ter muito cuidado. A cada dia nós precisamos ser mais guiados pelo Espírito Santo, estar mergulhando mais na presença do Senhor, para que a gente seja um avivado de verdade, e o avivado que resiste à tentação, se submete a Deus. É isso que está falando a palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E isso é que a gente precisa. Para sujeitar a Deus, nós precisamos a cada dia ser cheio, buscar, estar com fome e sede do Espírito Santo, para que a gente possa estar sempre em obediência, para que a gente possa sujeitar a Deus, resistir ao diabo, para ele fugir de nós. Então muitas pessoas confundem movimento, confundem dom e esquecem que o avivamento de verdade é você ser cheio do Espírito Santo para viver uma vida diária cristã. Não adianta uma vez ou outra você ter um movimento, ser visitado e achar que está tudo tranquilo, viver de qualquer maneira, porque não confunda, meu. Ser cheio, ser guiado, ser dominado pelo Espírito Santo e ser visitado pelo Espírito Santo. Destaque isso para o seu aluno. O Espírito Santo faz o que quer, ele é livre, ele vai em quem ele quer, ele faz o que quer, ele mexe com quem ele quer, ele visita quem ele quer, ele usa quem ele quer, mas não confunda visitação com vida com Deus. Não confunda ser
movimentado, ser visitado pelo Espírito Santo e habitar com o Espírito Santo. Destaque isso para o seu aluno. Nós precisamos, continuamente habitar com ele, buscando a cada dia ser mais cheio dele. E enquanto muitas pessoas, elas são só visitadas, cruzam os braços e acham que está tudo bem, mas quando na verdade estão longe de Deus, longe do Espírito Santo, e quando a tentação chega, quando o pecado chega, ela sucumbe porque não tem força para resistir ao diabo, porque já perdeu a presença do Espírito Santo. Então destaque isso para o seu aluno, mostre para ele, insista com ele sobre a necessidade de ser batizado e de manter a chama do Espírito Santo, fogo acesa, fogo firme, fervorosa na sua vida. Destaque isso para o seu aluno e você tenha uma aula abençoada na presença do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.